Quando usar o S, SS, C cedilha e SC, SC cedilha. Uso do S no início das palavras. Então, o S sozinho, eu só posso usar no início da palavra. Sapo, sapato, sopa. Nunca eu usarei dois S no início das palavras. No final das palavras, o S no final das palavras indica plural. Carro, carros. Ave, aves. Usamos o S no final de algumas palavras que indicam adjetivos pátrios. José nasceu em Portugal. Ele é português. No Canadá, além do idioma inglês, fala-se o idioma francês. Entre consoantes e vogal com som de S. Então, o S sozinho eu posso usar entre consoante e vogal, mas ele tem que ter o som de S, tipo curso, diversão, pensamento. Posso usar entre vogais o S sozinho, mas ele tem que ter o som de Z. Fazer esse som, tipo mesa, casa, aviso. Então, esses três casos eu uso o S sozinho, certo? Agora, o uso dos dois S's. Os dois S's, a regrinha é fácil, entre vogais, com som de S para ele ficar mais forte. Por exemplo, eu vou falar, se eu colocar um S vai ficar pássaro. Não dá. Então, é pássaro. Osso, massa, missa. Então, entre vogais, eu uso dois S's quando ele tiver som de S. Agora, o uso do C cedilha. A cedilha é aquela minhoquinha que a gente coloca embaixo do C, que indica o S. Então, ela foi criada pelos espanhóis para dar o som de S nas palavras. O C cedilha é usado somente antes das vogais A, O, U, para dar-lhe o som de S. Então, por exemplo, vai ficar moça, caroço, criança. Então, sempre antes das vogais A, O e U, eu uso C cedilha, certo? Somente nesses casos. Nunca usar o C cedilha no início das palavras. Jamais. Nenhuma palavra começa com C cedilha. E eu posso, quando eu vou usar as vogais E e I, eu vou usar o C normal, sem o cedilha. Por exemplo, tá lá, cebola, o C normal. Circo, com C normal. Cinema, C normal. Certo? Muito bem, vamos pro próximo. O C cedilha também, ele é usado nas palavras de origem africanas, árabes e indígenas. Por exemplo, açougue, açúcar, dança, melaço, paçoca, endereço, Suíça, lição, caçula, pança, justiça. E tem várias outras palavras de origem africanas, árabes e indígenas. E a gente vai saber isso na hora que a gente estiver fazendo leitura, né? Aí o SC pertence ao grupo dos dígrafos. O que é o dígrafo? Lembra que nós já tivemos a aulinha de dígrafo? Dígrafo é o encontro de duas letras, duas consoantes que elas têm o som de uma só. Elas fazem o som de uma só. Então, se eu for falar piscina, eu não vou falar piscina, eu falo piscina, é o mesmo som. Descer, eu não vou falar descer, descer. Então, SC é só dígrafos. Nós temos vários outros dígrafos aí que nós já tivemos aula a respeito dos dígrafos, tá? O SC, ele é usado antes das vogais C, E, I. Adolescência, piscina. E o SC cedilha antes das vogais A e O. Nasçam, desçam. É a mesma regrinha do C normal, do C cedilha,
trabalhando junto com as vogais, certo? Muito bem. Então, assim, não esqueçam, tá? Que eu espero que essas dicas auxiliem na escrita correta das palavras. E faça as correções no livro, no Ler e Escrever, que eu vi bastante coisa errada, principalmente na questão das regrinhas da escrita das letras, tá bom? E aqui eu deixei para vocês a correção do texto, no qual vocês teriam que escrever, substituir as palavras que estivessem escritas erradas. Então, eu deixei em azul aqui para que vocês fizessem as devidas correções, tá? E uma coisa importante, essas regrinhas se aplicam na nossa escrita, mas para que nós não precisemos nunca, sempre ficar recorrendo a regras, o que a gente faz? É muita leitura. Através da leitura que a gente aprende mais, que a gente aprende a escrever corretamente. Porque eu olho a palavra, eu leio a palavra, eu memorizo e eu já sei como que ela tem que ser escrita, tá? Então, as regrinhas são importantes, sim, mas o mais importante é a leitura, para que eu memorize a escrita das palavras. Beijo!